Deus é um exímio compositor. E a Bíblia registra um hino que ele compôs. E quem compõe precisa de alguém para interpretar o que foi composto. Porque se não for bem interpretado, pode estragar uma obra. Não é, queridos? E quando Deus quis que alguém interpretasse a canção que ele compôs, ele deu essa responsabilidade aos serafins. Para entendermos quem são os serafins, nós precisamos entender um pouquinho de angelologia, a doutrina dos anjos. Anjos são seres criados por Deus ao meu e ao teu serviço. Eles estão à nossa disposição. Quando você ora, o anjo do Senhor leva a tua oração e traz a resposta de Deus. Nós não cremos em anjo da guarda, aquele anjinho pequenininho com cabelo caracolado e as asinhas voando na nossa cabeça. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se em redor daquele que teme e o livra do mal. Então, a primeira categoria de anjos são os anjos, mensageiros de Deus. Nós conhecemos um deles, que é o Gabriel, que trouxe a mensagem para Maria, que ela estaria grávida do nosso querido e amado Salvador Jesus. A segunda categoria angelical é o arcanjo. Por que eu estou falando arcanjo? Porque só tem um arcanjo na Bíblia, não existem arcanjos. E esse único arcanjo, nós todos conhecemos o nome dele, como é? Miguel. Qual é a diferença do anjo para o arcanjo? É o prefixo e o sufixo. O prefixo arque é um prefixo de superioridade. Arquirrival, arquidiocese, arcebispo. Então, anjo, prefixo arque, sufixo anjo. Então, é um anjo com poder de autoridade maior. Depois, a terceira categoria angelical são os querubins. Isaías diz que os querubins são os guardiões do trono. Quando Satanás era Lúcifer, ele fazia parte dessa categoria. Ele era um querubim ungido. Rebelou-se, hoje é um anjo caído. E a quarta categoria angelical são os serafins, que no sentido transitivo do verbo significa aquele que queima, porque Deus é fogo. Diga: Deus é fogo. Só que Deus não é um fogo destruidor, Deus é fogo purificador. Há fogo de Deus aqui não para destruir nada, mas para purificar esse ambiente. E na visão, glória a Deus, glória a Deus. E na visão de Isaías, lá no capítulo 6, ele diz que esses anjos são diferentes dos outros. Eles têm 6 asas. Direi já já qual é o papel deles. Com 2 asas, eles cobrem o rosto, porque eles vivem constante e perenemente diante do trono. Os querubins são os guardiões do trono e os serafins são os adoradores, que vivem constante e perenemente diante de Deus, mas não veem Deus, porque a Bíblia diz que ninguém que viu, quem vê Deus morre. Mas a minha Bíblia e a tua diz que um dia veremos o Senhor face a face. Com 2 asas eles cobrem o rosto, não veem Deus. Com 2 asas eles cobrem os pés, em sinal e atitude de rendição ao Senhor. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E com 2 asas eles voam adorando constantemente, cantando a canção que Deus compôs para eles cantarem, que está em Isaías capítulo 6, versículo 3. Em hebraico é Kadosh, 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 Yahvé Sambaote, Melokof, Haaretz e Kivodor. Eu vou
Se está em hebraico e vocês traduzem para o português, amém? Kadosh é santo. Vamos lá? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Yahvé Sambaote é o Senhor dos exércitos. Melocofe, Haretzi, Kivodó. Toda a terra está cheia da sua glória. Escute, mas a terra que está cheia da glória de Deus não é a argila e o pó e a poeira que pisamos. A terra sou eu e você. Tu és terra, tu és pó. Independentemente da tua posição social, econômica, financeira. Ei, você é pó. És terra, mas a Bíblia diz que a glória do Senhor habita nessa terra. Somos templos de Deus e morada do Espírito Santo. Vamos fazer agora um coral celestial. Era bom que o arrebatamento fosse agora, não era? Irmãos, eu vou casar no dia 12 de setembro agora, né? Mas se Jesus voltasse agora, eu nem ligaria, né? Não fazia questão não. Tchau, mundo. O pastor ia deixar isso aqui para os testemunhos de Jeová, né? Que eles não vão para o céu, vão ficar aqui na terra, né? Ninguém ia fazer nem questão e a gente ir embora. Mas vamos cantar. Vocês vão dizer, lá vem ele. Se ficar bonito, a gente grava. Pode soltar, DJ abençoada. Essa canção diz assim: ei! Uma viúva na cidade de Naim parou, quando alguém em seu ouvido sussurrou. A igreja diz: lá vem ele. Um cego em Jericó se levantou, quando alguém emocionado então falou. Falou o quê? Lá vem ele. Aleluia! Marta e Maria pararam de chorar, quando alguém correndo veio lhe avisar. Lá vem ele, Jesus! Então Lázaro, já morto há 4 dias, se levanta e abandona a cova fria, quando ouviu a meiga voz que era ele. Se a medicina te desenganou e a lei dos homens te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, mas vai chegar, diga: lá vem ele. Se em tua mesa está faltando pão, tem hora que falta, e a vitória foge de tuas mãos, pare de chorar, preste atenção, bem forte. Ele é justiça, é o melhor remédio, ele é o pão. Querem mais? Ele é Jesus, o dono da vida, tua salvação. Escute, a Bíblia não diz que o choro dura uma noite, não diz na Bíblia. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas ainda que ele dure uma noite, pela manhã o Senhor vem trazendo alegria. E hoje pode ser uma manhã de Deus na tua vida. Marta e Maria pararam de chorar, quando alguém correndo veio lhe avisar. Igreja, Jesus! Então Lázaro, já morto há 4 dias,
se levanta e abandona a cova fria, quando ouviu a meiga voz que era ele. Se a medicina te desenganou e a lei dos homens te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, bem forte, igreja, lá vem ele, ele já está aqui. Se em tua mesa está faltando pão e a vitória foge de tuas mãos, pare de chorar, preste atenção todos, lá vem ele. Ele é justiça, é o melhor remédio, ele é o pão, glória. Ele é Jesus, o dono da vida, tua salvação. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando João viu, ele entrou em desespero. Podem sentar. Estava lá o livro, e o livro estava fechado, estava selado com 7 selos. João entra em desespero e começa a chorar, e o anjo vai a ele e pergunta: por que você está chorando? Ele disse: porque eu estou vendo o livro fechado e selado com 7 selos. Sim, mas e daí? Daí é que eu não estou vendo ninguém que seja digno nem de abrir o livro e nem de desatar os seus 7 selos. E o anjo disse: anime, pare de chorar, porque aqui está o Cordeiro de Deus, que morreu e ressuscitou, e ele tem o poder de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. A ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor e toda a majestade ao nome que está acima de todo nome. E o nome é 3 vezes: Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. Foi-me dado, irmãos, pelo nosso querido pastor, para falar uma noite do adorador para o adorado. Para que haja um culto só precisa de 2 personagens: um adorador e um adorado. Se tiver o adorado e chegar o adorador, já tem culto. Se o adorador estiver no lugar e o adorado estiver presente, tem culto. Assembleia de Deus, Ministério dos Adoradores em Gravatá. Eu quero falar nesta noite sobre algo interessante. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1, a Bíblia diz e Deus fala. Lemos assim: Lucas, Evangelho, capítulo 19, a partir do versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos. Ele era rico e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se, porém, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis
que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu quero glorificar a Deus nessa noite, honrando o Senhor, e eu quero cumprimentar os pastores aqui presentes para a glória de Deus. Pastora Sandra, Deus abençoe, bom revê-la. Amém? Pastor Filhão na Fé, pastor Wellington, Deus abençoe, querido. Tive o privilégio de conhecer hoje também o pastor Galdino. Acertei o nome? Pastor Galdino. Deus tomou poderosamente agora no almoço e trouxe uma palavra de profecia para mim que há um tempo eu aguardava. E não esperava que fosse hoje, diante desses homens de Deus. E eu recebi para o louvor da glória de Deus. E revê o meu querido e amado pastor Amaro. Eu pensei até que ele tinha me esquecido. Quero dizer que eu louvo a Deus pela sua vida, respeito e reconheço o seu ministério e a unção que Deus depositou sobre você. Amém? Saúdo com alegria o querido pastor presidente dessa igreja, pastor Gilvan Vieira, meu amigo. E irmãos, tão amigo que a gente só brinca com o que a gente ama, né? E a gente brinca, conversa e é uma bênção. Pastor Gilvan, esse sorriso dele, né, pastor Amaro? Conquista a gente. E amor, foi amor à primeira vista. Homem de Deus, servo fiel, que tem sustentado essa obra com oração, com dedicação e amor pelo reino de Deus. Pastor Gilvan, receba a minha gratidão, meu respeito pelo seu ministério, e que o Senhor continue fortalecendo as suas mãos, renovando a sua unção e recompensando a sua vida e a sua família. Igreja que honra os seus líderes demonstra maturidade espiritual. A Bíblia declara em Hebreus, no capítulo 13, versículo 17: obedecei aos vossos pastores e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Que Deus continue usando poderosamente a vida do pastor Gilvan e da sua família. Eu saúdo também todos os evangelistas, presbíteros, diáconos, dirigentes de congregações, líderes de departamentos, ministério de louvor, músicos, vocalistas, a equipe de mídia, os intercessores, o círculo de oração dessa igreja, a juventude, os adolescentes, as crianças, irmãos e irmãs em Cristo. Deus abençoe a todos. Hoje, glória a Deus. Hoje não estamos reunidos para exaltar um cantor. Não estamos reunidos para exaltar um pregador ou um ministério. Estamos aqui para que o adorador encontre o adorado. Glória a Deus. Existe, irmãos, uma frase que Deus colocou no meu coração nesse texto que lemos, nos 10 versículos primeiros do capítulo 19 de Lucas. Para ver Jesus, Zaqueu teve que subir, mas para receber Jesus, existe a diferença entre religião e relacionamento. Muitos querem apenas enxergar Jesus. Poucos desejam hoje recebê-lo. Há pessoas que frequentam cultos durante anos, conhecem os hinos, conhecem a liturgia do culto, conhecem os costumes da igreja, mas nunca abriram verdadeiramente a porta do seu coração.
Ver Jesus muda uma vida, muda uma manhã, muda uma tarde, muda uma noite. Receber Jesus muda uma vida inteira. Ver produz emoção, mas receber produz transformação. E o desejo de Jesus não é te emocionar, é te transformar. A Bíblia diz que Zaqueu subiu com um propósito. Zaqueu subiu para ver Jesus. A Bíblia diz assim: e procurava ver quem era Jesus. Zaqueu, a Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. Publicanos, a profissão deles era cobrar impostos. E ele era mal visto. Primeiro porque era um traidor da nação, porque ele cobrava impostos a serviço de Roma para os seus compatriotas, os seus patrícios. Ele cobrava um imposto muito alto. E além de roubar a nação, ele também não era fiel com César, com Roma, porque ele não mandava o devido dinheiro. Ele tinha dinheiro, tinha prestígio, porque quem tem dinheiro tem poder. Infelizmente, não precisa ter caráter, precisa ter dinheiro, e alguns estão preocupados não com caráter, mas com dinheiro. Tinha autoridade, mas havia neste homem rico, com dinheiro, com prestígio, um vazio muito grande. Dinheiro compra conforto, mas não compra paz. Dinheiro compra remédio, mas não compra saúde. Dinheiro compra uma casa, mas não compra um lar. Dinheiro compra uma cama, mas não compra o sono. Dinheiro compra seguidores, mas não compra amigo. Existe um vazio somente que Cristo pode preencher. Por isso, Santo Agostinho, ele escreveu uma frase interessante. Ele disse: fizeste-nos para ti, inquieto está o meu coração, enquanto não descansar em ti. Zaqueu, ele sobe em uma figueira, porque ele queria enxergar Jesus. Era curiosidade, era interesse, era expectativa, mas Deus nunca recompensa apenas curiosos. Deus recompensa quem deseja mudança. A Bíblia diz que Jesus olhou para cima. Observe algo extraordinário, irmãos. Ninguém enxergava Zaqueu. Todos viam apenas ali um pecador. Mas Jesus levantou os olhos. Enquanto a multidão condenava, Jesus chamava. Enquanto o povo rejeitava, Jesus acolhia. Enquanto os religiosos apontavam, Jesus restaurava. Porque Deus não vê somente quem você foi, Ele vê quem você será e quem você poderá ser. Dará. Ele vê quem você pode se tornar. Aleluia! Talvez alguém tenha chegado aqui pensando que Deus esqueceu seu nome, mas o Senhor continua chamando pelo seu nome. Ele chamou Zaqueu. Ele não disse: ei, homem da árvore. Ele não disse: ei, publicano. Ei, baixinho. Jesus disse: Zaqueu, porque Ele conhece pelo seu nome. A ciência diz que existem 300 bilhões de estrelas e 100 bilhões de galáxias. Mas a Bíblia diz que Deus conhece cada estrela e chama cada uma delas pelo seu nome. Se Jesus conhece a estrela e chama pelo seu nome, estrela não é filha de Deus, estrela não vai morar no céu, estrela não é templo de Deus, não é morada do Espírito Santo. Jesus não deu a vida pela estrela. Se Deus conhece o nome da estrela, Ele te conhece.
E Ele te chama pelo teu nome. Ele conhece tuas lágrimas. Ele conhece as tuas lutas. Ele conhece as tuas madrugadas. Ele conhece as tuas guerras. Para receber Jesus, era necessário descer. Aqui está, irmãos, o centro desta mensagem. Para ver Jesus, Zaqueu teve que, completem, teve que, para ver Jesus, Zaqueu teve que, mas para conhecer Jesus, ele teve que descer. Enquanto ele estava em cima da árvore, ele estava do lado de fora. Quando ele desceu, Jesus entrou na sua casa. Há pessoas querendo que Jesus entre, sem nunca descer do orgulho, sem nunca descer da vaidade, sem nunca descer da religiosidade, sem nunca descer da fofoca, sem nunca descer da soberba, sem nunca descer da autossuficiência, sem nunca descer do pecado escondido, sem nunca descer dos seus maus caminhos. Mas Cristo continua dizendo nesta noite: desce depressa. Diga para quem está do seu lado, não importa quem seja, desce depressa. Diga para mim também, pastor. O reino começa quando o orgulho termina. O avivamento começa quando o ego morre. A glória desce sobre quem primeiro desce diante de Deus. Ei, adoradores, a verdadeira adoração nunca nasce em um palco. A verdadeira adoração não nasce de um microfone. A verdadeira adoração não nasce de uma voz bonita. A verdadeira adoração nasce ao pé da cruz. E eu trago uma palavra aos adoradores. Essa noite é chamada uma noite de adorador para o adorado. Não permitam que algo estranho ou diferente aconteça, mas permita-me dizer algo com amor pastoral. A maior necessidade da igreja brasileira não é o melhor repertório, não é o melhor altar, não é um templo mais bonito, não é a quantidade de ensaios, não é o equipamento sonoro. A maior necessidade é aumentar a vida de oração. Não é cantar melhor, é viver melhor. Não é pregar bem, é viver o que prega. Há igrejas em que o ensaio reúne mais pessoas do que o culto de oração. Eu creio que aqui não é assim. Isso deve nos levar a uma reflexão, meus irmãos. O ensaio é importante. É excelente honrar a Deus. Mas nenhum ensaio substitui a presença do Espírito Santo. Nenhuma técnica substitui a unção. Nenhum talento substitui a santidade. Quando a palavra perde o primeiro lugar, a adoração se torna apenas uma apresentação. Em muitos se resume em fazer uma cara feia e levantar a mão, como se estivesse sentindo a dor. Aí não dá para dar glória, né, irmãos? Mas quando Cristo ocupa o centro, até uma voz simples, rendida a Deus,
toca no céu. Existe uma diferença entre ver e receber. Às vezes, e eu falei isso hoje no almoço, a palavra para o pastor Galdino, mas veio foi para mim. Eu não sei se os outros pastores receberam também. Quando Deus falava para nós que às vezes Deus nos aperta para extrair a unção que Ele colocou em nós. Existe uma frase que Deus colocou no meu coração e foi essa: às vezes a vontade de Deus aperta você apenas para extrair a unção que Ele mesmo colocou dentro de você. Ninguém gosta de ser apertado, mas toda extração exige pressão. A azeitona só libera azeite se ela for esmagada. A uva só produz vinho se for prensada. O trigo só vira pão se for batido, tirado da palha e for moído. O ouro só revela o seu brilho se passar pelo fogo. Assim também acontece com o adorador. Há pessoas perguntando por que Deus permitiu essa luta, por que essa dor, por que esse silêncio. Talvez porque Deus esteja fazendo sair de você algo que nunca sairia no tempo de conforto. Está saindo na pressão. E é na pressão que você vai revelar o crente que você é. Como disse, adorador não nasce no palco. Adorador nasce no vale. Adorador nasce no secreto. Adorador nasce quando ninguém está vendo. Foi assim com Davi. Até no palácio houve o campo. Antes palácio, depois o campo. Antes coroa, depois deserto. Antes trono, houve caverna. E muitas vidas aqui, antes da vitória, houve lágrimas. O sofrimento não vem, adoradores, para te destruir. O sofrimento revelou Davi. O sofrimento, eu creio que revelou o pastor Gilvan. O sofrimento revelou o pastor Amaro. Conversa com esses homens. Terça-feira eu estava pregando lá no João Bezerra. E um rapaz chegou para mim e disse: pastor, estou orando a Deus, quero essa unção que você tem. Eu disse: meu filho, se você tem, você conhece essa minha história, você não imagina se você passaria por onde eu passei. Bonita a vida do pastor Gilvão, que ele está fazendo, mas quer passar pelos caminhos que ele já passou. Esses cabelos brancos do pastor Amaro, você não tem ideia do que esse homem já viveu, já sofreu, quando foi exprimido. E eu tenho certeza, não somente com eles, mas com... E há momentos que você diz: Senhor, no momento foi horrível, mas depois que passa, foi bom. Tem acontecido. Porque todas as vezes que você sai de uma luta, você sai melhor. Isso não é masoquismo, isso é obediência. Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, a experiência. A experiência, a esperança. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. A tribulação produz, ela não apenas machuca, ela produz perseverança, produz maturidade, produz dependência de Deus, produz intimidade com o Espírito Santo. Deus não desperdiça nenhuma das tuas lágrimas. Cada lágrima derramada
diante de Deus, ele transforma em crescimento espiritual. João no capítulo 4, versículos 23 e 24 diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Irmãos, se a Bíblia diz que Deus procura, é porque não está visível. Eu não preciso procurar uma bateria. Alguém precisa procurar uma bateria? Aqui. Se alguém disser, procure agora aí um púlpito. Agora, procure agora um sapato de ouro. Eu creio que ninguém aqui está calçado com sapato de ouro. E se o pastor disser, procure, a gente ia sair aqui catando, porque não está visível. Significa que há uma escassez de adoradores. Não sei, pastor Gilvan, qual foi a experiência que você teve com Deus para colocar esse nome na igreja. Isso é muito forte. Deus procura. Se ele diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, é porque tem os falsos. Tem os falsos. Observe. Jesus não disse que Deus procura cantores. Jesus não disse que Deus procura músicos. Jesus não disse que Deus procura pregadores. Deus não disse isso. Jesus disse que o Pai procura adoradores. Porque cantar, irmãos, é habilidade. Adorar é estilo de vida. Você pode pregar e não adorar. Pode cantar e não adorar. Mas não pode adorar sem entregar o seu coração. Adoração não é apenas levantar as mãos. Adoração é levantar uma vida santa diante de Deus. Adoração não termina quando o culto acaba. Ela continua segunda-feira. Ela vai dirigindo, ela vai de carona, ela vai de moto, ela vai a pé, vai de ônibus. A adoração continua na família, no trabalho, na escola, no comércio, na rua. O verdadeiro adorador glorifica a Deus até quando ninguém está olhando. A palavra precisa, irmãos, voltar ao centro da igreja. Permitam-me falar como pastor. Vivemos dias perigosos. Há igrejas que investem horas preparando apresentações, mas dedicam pouco tempo, poucos minutos à palavra. Creio que aqui não é assim. Tem igreja que tem a programação, e quando está terminando o horário, aí o pastor diz, agora vamos ouvir a parte mais importante do culto. Aí quando passa a palavra ao pregador, o povo já está cansado, já vão saindo as pessoas. E às vezes o pastor é inteligente, diz, vamos passar a palavra ao pregador. Como ele é inteligente, vai pregar pouco. E o povo vai para casa cansado de pular, de bater palma, mas vazio. Porque quem alimenta é a palavra. O culto nunca poderá girar em torno do homem. O culto precisa girar em torno da palavra. A música, ela prepara o ambiente, mas a palavra que transforma o coração.
O louvor abre o caminho, mas o evangelho é quem salva. A emoção pode levar alguém às lágrimas, mas somente a palavra produz arrependimento verdadeiro. Na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, ele diz: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Nunca permitam que os ensaios sejam mais importantes do que os cultos. Nunca permitam que a agenda seja mais importante do que a presença. Nunca permitam que a excelência substitua a dependência do Espírito Santo. O maior instrumento desta igreja não é o teclado, não é a bateria, nem o violão. O maior instrumento desta igreja continua sendo o teu coração quebrantado diante de Deus. Honrem os homens e as mulheres que Deus levantou. Vivemos uma geração que gosta de aplausos, mas resiste à autoridade, não quer obedecer. A Bíblia ensina em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 12 e 13, assim: rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos ademoestam, e que os tenham em grande estima e amor, por causa da sua obra, que é obra de Deus. Uma igreja forte honra os seus líderes, amém? Ora pelos seus pastores, respeita os seus obreiros, valoriza aqueles que carregam o peso da responsabilidade do ministério. Nenhum pastor é perfeito, nenhum líder é perfeito, mas Deus usa homens e mulheres imperfeitos para realizar a obra perfeita. Atenção, adoradores, não critiquem os que carregam o peso que você nunca carregou. Você não sabe a dor do ministério, nem a solidão da obra. Em vez de apontar o dedo, estenda a mão. Em vez de espalhar crítica, espalhe oração. Honre quem Deus levantou, a honrar a Deus e honrar a Deus que o levantou. Se você honra quem Deus levantou, você está honrando o Deus que o levantou. Outra palavra para os adoradores: o amor é a expressão, ou seja, é a maior expressão de adoração. Ninguém adora sem amor. Há pessoas que cantam bonito, mas que tratam mal o seu irmão. Levantam as mãos para adorar, mas fecha o coração para o próximo. Isso não é adoração verdadeira, isso é hipocrisia. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1, 2 e 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna com o sustento dos pobres, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é a linguagem do céu. Repita essa palavra: o amor é a linguagem do céu. Quem ama perdoa, quem ama serve, quem ama suporta, quem ama evangeliza, quem ama restaura, quem ama tem paciência, quem ama não vive de aparência. Se Deus derramar um grande avivamento sobre esta igreja, ele se encontra primeiro, tem que encontrar primeiro um povo cheio de amor. E eu creio que isso tem acontecido nessa igreja. Porque uma igreja que adora sem amar, ela faz barulho na terra, mas não move o céu. Estou concluindo, meus irmãos.
Existe uma diferença entre ver e receber. Quem recebe Jesus muda de vida. Depois que Zaqueu, a Bíblia diz que depois que ele desceu da árvore, algo extraordinário aconteceu. Jesus não precisou fazer um sermão sobre dinheiro. Não. Ele não desperdiçou tempo. A única coisa que Jesus fez foi amar. Jesus não precisou ameaçá-lo. Jesus não precisou constrangê-lo. Quando o texto diz no original que ele desceu depressa, ele pulou. Ele tomou um susto. As pessoas pensam que Jesus andava e ia uma procissão atrás dele. Aquela fila de um lado e o povo atrás caminhando, bem bonitinho. Lucas capítulo 12, versículo 1 diz que a multidão era tão grande que as pessoas se atropelavam uns nos outros. Era gente caindo, gente se levantando, gente empurrando o outro. Todo mundo queria chegar perto de Jesus, gente pulou no muro. Zaqueu era pequenininho, eu disse, vou subir, porque se não subir eu não vou ver. E quando ele sobe, que Jesus para e diz, Zaqueu, ele não disse eu vou te visitar, ele disse eu vou pousar na tua casa. E a caminho de casa não houve nenhum diálogo de Jesus com Zaqueu. E nem precisava, porque somente a presença de Jesus já produzia efeito ao coração do homem. Observe a ordem. Primeiro veio Jesus, depois veio a transformação. Quem recebe Jesus muda a maneira de viver, muda o falar, muda a maneira de tratar a família, muda a maneira de administrar a sua vida, muda as prioridades. A salvação produz fruto. E ele faz algo interessante. Senhor, ninguém pediu nada, mas eu encontrei o Senhor e ele mudou. E a prova que ele mudou, ele disse, eu vou dividir o que eu tenho com os pobres. E outra coisa, se eu roubei de alguém e ele roubou muita gente, vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, se ele roubou 100 reais, ele ia restituir quanto? Então a pessoa ia ter que dar 500 reais a todo mundo. Só quem foi transformado faz isso. É ou não é? Até porque mexeu com dinheiro e começa logo o espírito da avareza. Uma igreja adoradora, ela é uma igreja evangelizadora. Jesus declarou em Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo o mundo, completem, e pregai o evangelho. Não existe verdadeira adoração sem missão. A missão da igreja é missões. E missões é uma gota de sangue no coração de Deus. Deus só teve um filho e fez dele um missionário para ganhar milhões e milhões, multidões e multidões. Não existe verdadeira adoração sem missão. Quem ama Jesus, ama as almas. Amor pelas almas, paixão pelos perdidos. O chamado, irmãos, ao concerto de Deus nessa noite para a nossa vida. Hoje o Espírito Santo não está procurando apenas vozes afinadas. Está procurando corações quebrantados. Talvez existem líderes cansados. Talvez músicos que ensaiam muito, mas oram pouco, que eu sei que não é o caso de quem está aqui, porque vocês são uma bênção. Amém? Algumas igrejas que a gente vai, quando eles terminam de tocar, vão lá para fora, dá autógrafo às meninas. Você que está com calor, aqui nós fica aí, ó. E se precisar, na hora. É ou não é? Vai orando ali que Deus deu uma... Que garganta é essa? Que garganta abençoada. Deus te abençoe, viu? Deus que faz isso. Não existe líderes autorizados por Deus se não for um verdadeiro adorador. Hoje Deus chama a sua igreja para o concerto. E o concerto está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos restar? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Avivamento começa quando a igreja se humilha. Não é quando a igreja impressiona. Não é quando a igreja faz grandes eventos. Mas quando a igreja dobra os joelhos. Hoje Deus está dizendo: desce da árvore, desce do orgulho, desce da vaidade, desce da autossuficiência, desce da religiosidade. Porque somente quem desce aos pés de Cristo pode experimentar a verdadeira exaltação. Escute essa verdade que vocês decoraram. Para ver Jesus, Zaqueu teve que ir, mas para conhecer Jesus, Zaqueu teve que ir. Há pessoas que vieram talvez apenas para assistir o culto. Jesus não está aqui, irmão, para ser visto. Ele está aqui para ser sentido. Ele não quer que você saia daqui dizendo: que culto bonito, não foi, gente? Viu aqui a roupa do pastor, o sapato do pastor? Nem Salomão em toda a sua glória. Ele veio aqui para olhar não o teu cabelo, o modelo, nem o cheiro do teu perfume. Ele veio olhar a tua alma. Ele busca em você um verdadeiro adorador. E hoje o desejo de Deus é que você saia daqui nessa noite impactado e disposto a ser um verdadeiro adorador. Amém? Gostaria que você colocasse em pé, quem está sentado, se for possível. Enquanto o teclado está honrando o Senhor, feche os seus olhos por um instante. Imagine agora Zaqueu ouvindo aquela voz. Toda a multidão olhando, toda a cidade observando. Ele teve que decidir: permanecer na árvore ou descer para os braços de Cristo. Hoje a mesma voz está ecoando neste templo, na Assembleia de Deus dos Adoradores em Gravatá. Há adoradores que precisam voltar ao primeiro amor. Há líderes que precisam renovar a sua aliança com Deus hoje. Hoje. Há músicos que precisam colocar novamente a palavra acima da performance. Há crentes que precisam se reconciliar com Deus hoje. Há famílias que precisam entregar a sua casa ao Senhor. Há pessoas que vieram feridas e precisam ser restauradas essa noite. Não resista ao Espírito Santo. Se o Senhor falou com você, eu quero convidar você para vir ao altar, aqui à frente. Venha como você está. Não espere ser perfeito. Foi Zaqueu quem desceu, não foi Jesus quem subiu. Foi Jesus quem transformou. O altar não é lugar dos perfeitos. Aqui é lugar dos rendidos. Venha enquanto a igreja canta. Eu queria que você botasse um Fá maior, querido. Fá maior. Dê só a nota. Reconheço, Senhor, que sou falho, tentando acertar quantas vezes falhei. Já não sou como quero, nem como tu queres, meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, e os meus pensamentos e atos mudar. Mas às vezes eu sei, e tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor vem curar.
as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso fazer, pelo que tu fizestes na cruz, tu me aceitas assim como sou, oh amado e sublime Jesus. Venha. Reconheço que oro tão pouco, quando preciso contigo falar. Tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Ei, quando esqueço de ler a palavra, que é doce, mais pura que o mel, reconheço quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar em meu coração. Uma coisa eu posso fazer, pelo que tu fizestes na cruz, tu me aceitas assim como sou, oh amado e sublime